Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Então, bora para mais uma semana de aula para a gente aprendendo. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Se pegaram o Covid, espero que tenha sido leve, tanto você quanto a sua família. Então, a gente vai começar hoje uma matéria que eu sou muito apaixonado e é bem complicadinha. Então, a gente vai precisar estar junto, mesmo que distante, para isso funcionar. Tá certo, galera? A gente vai falar sobre orações subordinadas. Vou compartilhar a tela aqui. Esse slide vai estar na vai estar na plataforma lá para vocês acompanharem, tá bom? Junto. Deixa eu me dar uma crescida aqui porque eu gosto de ficar grandinho. Isso aí, fechou. Vamos lá então. Vamos lá, só para a gente entender o que é isso. A gente já viu lá uma revisão rápida de período simples. Sujeito, predicado, complemento, objeto, toda a parte de transitividade verbal. Nós vimos isso, certo? Vocês estão comigo? Deixa eu achar aqui a câmera para vocês verem a minha mão aqui. Certinho? Então, isso no período simples, quando a frase tem apenas um verbo. Quando a frase tem mais de um verbo, que a gente vai chamar a frase de período composto, nós vimos isso também, ela pode ser de duas formas. Elas podem ser coordenadas quando uma oração, que gira em torno de um verbo, é independente da outra, ou seja, elas funcionam numa relação de independência. Se você tirar uma, a frase fica entendida. Se você tirar outra, não tem problema. Dessa forma, as orações são coordenadas. Já as orações subordinadas, elas têm uma relação de dependência. Eu começo a falar me dá sono, gente, é impressionante. Tem uma relação de dependência. Ou seja, a oração subordinada, para você entender, você precisa da oração principal. Ela, a subordinada, depende dessa daqui para fazer sentido. Se você tira essa daqui não tem sentido, fica vazio, fica precisando de alguma coisa. Isso é oração subordinada, que é o que a gente vai ver. As orações subordinadas, elas podem ser classificadas de três formas. Elas podem ser substantivas, elas podem ser adjetivas e elas podem ser adverbiais, é o que a gente vai ver ao longo desse ano. Começando com as substantivas, ok? Então vamos lá. Quando eu digo que a oração é subordinada substantiva, eu estou dizendo que essa oração inteira tem função de substantivo. Lembra de substantivo? É tudo aquilo que dá nome às coisas, às pessoas, a lugares, a seres, seres animados ou não, enfim, dá nome a tudo que existe. Certo? Então vamos lá. Quando eu penso num substantivo e dou uma função sintática a eles, que é o que nós vimos lá na revisão do período simples, e se você tiver dúvida, volte no nosso vídeo de período simples para você entender, porque aí vai fechar grandão, tá bom? Quando você usa um substantivo, ele vai ter uma função sintática dentro daquele período simples. Ele vai poder ser um sujeito, ele vai poder ser um objeto direto, ele vai poder ser um objeto indireto, um complemento nominal, ele vai poder ser um predicativo, um aposto ou um agente da passiva. São essas as opções, as funções que um substantivo pode exercer lá no período simples. O que acontece com o período composto? Eu transformo uma oração inteira nessa função. Ou seja, a oração inteira vai ter função de sujeito. A oração inteira vai ter função de objeto direto. E aí é por isso que eu chamo de uma oração subordinada substantiva, porque a oração inteira vai ter a função de um substantivo dentro do período simples. Só que agora eu estou no período composto. Eu sei que é enjoado, a gente vai ver um a um, e aí, de repente, vocês conseguem visualizar melhor. Mas, por favor, qualquer dúvida, me chama no privado do WhatsApp. Eita, sono, Jesus! Me chama no WhatsApp do privado,
coloca um comentário aqui, ou no vídeo do YouTube, ou lá na plataforma, que a gente vai se comunicar, tá? Porque eu não quero que você tenha dúvida. Vamos agora para você entender como é que funciona cada função dessa dentro da oração subordinada, ok? Vamos lá. A oração subordinada ela pode ser desenvolvida ou reduzida. Então, vamos lá. A desenvolvida, ela obrigatoriamente vai ter uma oração, uma conjunção integrante, que é a conjunção que ou a conjunção se. Jesus Cristo amado da glória do céu. Agora entrou um cisco aqui no meu olho. Para ficar legal. O que está acontecendo aqui hoje? Mas vamos nós. Olha só. Para a oração desenvolvida, substantiva. Voltando. Para a oração subordinada substantiva desenvolvida, eu tenho que ter uma conjunção integrante que pode ser o que ou o se, como está escrito aqui, e ela tem que ter um verbo conjugado. Na oração como é que fala? Na oração substantiva desenvolvida. É cisco no olho, é sono, tá difícil hoje, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Olha só. Repetindo. Na oração subordinada substantiva desenvolvida, para ela acontecer, eu tenho que ter uma conjunção integrante, que pode ser o que e o se. Eu posso ter um pronome ou advérbio de interrogação em interrogativas diretas, ou seja, quando eu faço a pergunta direta. Mais um verbo conjugado. Olha o exemplo. Espero que você sempre alcance seus objetivos. Que é uma conjunção integrante. Ok. Tem que ter dois verbos, porque senão não é uma oração, um período composto. E a gente está falando de período composto. Então, qual é o primeiro verbo aí? Espero. Qual é o segundo verbo? Alcance. E ele está conjugado. Tá vendo aí? Alcance. Logo, é uma oração subordinada substantiva desenvolvida. Embaixo, ó, perguntam quem os acompanhará. Esse quem é um pronome interrogativo, porque ele está introduzindo uma pergunta direta. Acompanhará é o verbo que está conjugado da oração subordinada e perguntam é o verbo da oração principal. E o terceiro exemplo, diga-me onde se vende esse livro. Aí eu peço assim, o diga-me onde se vende esse livro, onde é um advérbio interrogativo. Também está introduzindo uma interrogação indireta, ou seja, ela não vai ter interrogação, ponto de interrogação. Ela é indireta, mas introduz uma pergunta. Diga-me onde se vende esse livro. Advérbio onde, ok. Vende, ok. Oração é verbo conjugado, é o segundo verbo. E o primeiro, diga-me, diga. Então, eu vou ter aí dois verbos conjugados. Quando eu digo conjugados, é porque está na primeira, na segunda, na terceira pessoa, do plural, do singular, no passado, no presente. Isso é conjugar verbo, tá? Diga é o verbo, vende é outro e onde é o advérbio. Show de bola. Tem uma oração subordinada desenvolvida. Perguntam quem os acompanhará. Tem o pronome interrogativo, tem o pergunta, que é o verbo da principal, tem o acompanhará, que é o verbo da subordinada. Ok, oração subordinada desenvolvida. Espero que você sempre os alcance. Tem o espero, que é o verbo da oração principal, tem o alcance, que é o verbo da oração subordinada, e tem o que é uma conjunção integrante. Bateu, show de bola, oração subordinada substantiva desenvolvida. Já a reduzida, ela não vai ter a conjunção, nem o pronome, nem o advérbio, e o verbo da oração subordinada, que é aquela que depende da principal, não vai estar conjugada, vai estar uma forma nominal. Lembra da forma nominal do verbo? Tem três formas: particípio, cantado, brincado, feito, conduzido, ok? Gerúndio, brincando, cantando, fazendo, conduzindo. E a forma do infinitivo, que é cantar, vender, brincar, fazer, conhecer, que é o verbo como ele é, infinitivo. Então, são três: infinitivo, particípio e gerúndio.
Quando a oração estiver, a oração subordinada, estiver sem a conjunção ou advérbio ou pronome interrogativo, e não tiver um verbo conjugado, mas sim na forma nominal, aí eu vou ter uma oração reduzida. Ela continua sendo subordinada substantiva, mas ela é reduzida. Eu sei que é enjoado, na prática não fica, mas eu preciso que vocês tirem as dúvidas nesse momento teórico aqui, porque senão vai bugar, hein? Vai dar burro com trito. Vamos lá, olha só. Não me agrada lembrar o passado. Agrada, verbo da oração principal. Show de bola. Tem entre a barrinha aí alguma conjunção ou pronome? Não. E lembrar, tá em que forma? No infinitivo. Logo, eu vou ter uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Ok? E aí vai acontecer com todas as outras frases. Ela gostava de se olhar. Ó, não tem conjunção, nem pronome, e o verbo da segunda oração está no infinitivo. Então, vai ser uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Ok. Vamos ver agora. Se for gerúndio, reduzida de gerúndio. Se for participo, reparticipo, reduzida de participo. Ok, gente? Agora, olha só, vamos ver uma a uma. Porque lembra que eu falei aqui, ó, que exerce a função de sujeito, de objeto direto e indireto, de complemento nominal, de predicativo de aposto? Então, vai ter uma dessas para cada oração subordinada substantiva. Sem pânico, por favor, vocês vão aprender, tá? Vamos lá, gente. Oração subordinada substantiva subjetiva. É quando a oração vai exercer a função de sujeito da oração principal. Olha só. É importante que você conheça o passado de seu país. O que é importante? É verbo de ligação. Então, importante vai ser um predicativo do sujeito. Olha aqui, o PS, predicativo do sujeito. VL, verbo de ligação. Quem é que faz? Quem é que é a pessoa que vai dizer para mim que é importante? Ou melhor, o que é importante? Que você conheça o passado. Logo, você conheça o passado de seu país, exerce a função de sujeito, ou seja, é aquilo que se diz, aquilo. Quem eu estou falando? Lembra que o sujeito é quem fala, é quem faz a ação, é aquele que vai faz. O verbo ele se refere a ele, no caso. A referência do verbo é em cima de quem? Do sujeito. Então, quem é importante? Você. Ou melhor, você conhecer o passado. Essa é a importância. Logo, isso aqui, o que está de vermelhinho aqui, tem função de sujeito. Logo, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Vai exercer a função de sujeito. Olha a outra aqui. Parece que meu time ganhará o campeonato. O que parece? Ou quem parece? Que meu time vai ganhar o campeonato. O sujeito nunca vai estar na oração principal, que é a primeira. Nunca vai estar. Então, se eu não conseguir identificar o sujeito na primeira, automaticamente a oração vai ser subjetiva, porque o sujeito vai estar na principal. Tá bom? Olha a outra aqui, ó. É sabido. Voz passiva. Porque se é sabido, alguém é que sabe. Alguém fez alguma coisa que é sabida. E quem fez o prazo terminar nesse final de semana é sabido. Ok? Então, o prazo é sabido, é o meu sujeito. Certo? Seria o núcleo do sujeito. Toda oração aqui exerce a função de sujeito. Tá bom? Continuando. No final, vou dar uns macetes que vai ficar mais fácil. Olha como é que eu faço a minha subjetiva. Ó. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Na oração principal, então, minha oração subordinada vai ser substantiva. Verbo intransitivo aqui, minha oração vai ser subjetiva. Se eu tiver uma voz passiva, minha oração vai ser subjetiva. Ok? Então, se eu tenho na oração principal um verbo de ligação mais um predicativo, se eu tenho na oração principal um verbo intransitivo, ou se eu tenho na oração principal uma voz passiva analítica, que é quando tem dois verbos, no caso lá é o que é o verbo ser, e sabido, que é o verbo saber. Então, isso transforma numa voz passiva analítica. Eu vou ter uma substantiva subjetiva.
Ok? Olha aí o macetezinho, uma lembrancinha, ó. Sempre faltará o sujeito na oração principal. Sempre, foi o que eu acabei de falar. Se o sujeito está na oração subordinada, então não tem sujeito na oração principal, pois esse sujeito vai estar sendo exercido pela oração subordinada, substantiva ou subjetiva. Dúvida que eu sei que vai aparecer, que o exercício de repente melhore, me chame, por favor. Tá bom? Objetiva direta. Vai exercer a função de objeto direto. É aquela pergunta assim, ó. Quem descobriu? Olha aqui o exemplo, ó. A Receita descobriu que a fraude era maior ainda. Quem descobriu? A Receita. Certo? Aí eu pergunto, a Receita é o meu sujeito, que está na oração principal. Logo, essa oração aqui, em vermelho, não pode ser subjetiva. Por que não pode? Porque o sujeito já apareceu na oração principal. Aí eu pergunto, a Receita descobriu o quê? Lembra do período simples? Toda vez que eu pergunto o quê, de quê para o verbo, a minha resposta é um objeto. Se não tem preposição, meu objeto vai ser direto. Se isso aqui exerce a função de objeto direto, então ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? Falaram que a educação brasileira irá melhorar. Quem falaram? Alguém falou, eles falaram. Eu não sei quem é, mas o sujeito está aqui, ó, é um sujeito indeterminado. Está na oração principal, na oração em preto. Logo, que a educação brasileira irá melhorar é uma explicação ou é um complemento do falaram. Porque quem fala alguma coisa. Falaram o quê? Que a educação brasileira irá melhorar. Então, aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque não tem preposição. Já a indireta mantém o mesmo caminho, só que com preposição. Lembro-me de que saímos de madrugada. Quem lembro? Eu, sujeito oculto, sujeito... Aí, várias pessoas usam, tem várias nomenclaturas. Pode ser sujeito oculto, sujeito desinencial, sujeito elíptico, né? Aí fica, não sei como é que você aprendeu, porque você não foi meu aluno ano passado e retrasado. Mas é esse sujeito, ele está ali na oração principal. Eu lembro, eu me lembro. Eu lembro que, ou eu me lembro de quê? Porque quem lembra, lembra de alguma coisa. De que eu lembro? De que saímos de madrugada. Então, esse saímos de madrugada é um complemento do verbo lembro, só que tem a preposição de. E toda vez que tem preposição para completar verbo, eu vou ter uma objetiva indireta. Então, um objeto indireto. Quando isso é uma oração, eu vou ter uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Olha outro exemplo. Ele gostava de se olhar no espelho. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Olha a preposição de aí de novo. Se eu gosto de, então é um objeto direto. Mas como aparece o verbo aqui, ó, gosta de se olhar no espelho, então eu vou ter uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Completiva nominal vai ter também preposição, mas a diferença é que, olha aqui comigo, ó, ele gostava de se olhar no espelho. Gostava de quê? De se olhar no espelho? Completa aqui palavra. Gostava, que é um verbo. Então, quando eu tenho um complemento do verbo, eu tenho um objeto. Por isso que ela é objetiva indireta. Quando eu tenho um complemento do nome, eu vou ter um complemento nominal. Isso na oração vira completiva nominal. Então, olha aqui. Sentimos orgulho de seu comportamento. Sentimos é o primeiro verbo. Quem sentimos? Nós. O sujeito está aqui na oração principal. Está oculto, mas está aqui. Sentimos o quê? Orgulho. Esse orgulho é o objeto direto, mas também está na oração principal. E a gente está estudando a oração subordinada. De seu comportamento, completa que palavra? O que é de seu comportamento se refere? Ao que eu sinto ou ao meu orgulho? Ao meu orgulho, que não é verbo. Logo, de seu comportamento é um complemento da palavra orgulho. Aqui é um complemento nominal, porque eu só tenho um verbo, que é o sentimos. Vamos transformar isso numa oração? Olha só. Sentimos orgulho de que você se comportou.
De que você se comportou, o comportamento virou o verbo comportou. De que você se comportou, completa a palavra orgulho. Mesmo processo, tá vendo aqui? Em relação às duas orações, é a mesma coisa. Só que a diferença é que aqui, ao invés de eu usar o substantivo comportamento, eu transformei esse substantivo em verbo. Então, isso aqui virou uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por quê? Porque o que está em vermelho aqui é uma oração que completa uma palavra, um nome, um substantivo da oração principal. Ok? Quando isso acontece, tem que ter preposição e tem que se referir ao nome. Aí eu tenho uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Então, olha só. Quando a oração subordinada completa o verbo da principal, com preposição, eu tenho o objeto, a objetiva indireta. Quando completa o nome, eu tenho, também com preposição, eu tenho a completiva nominal. Ok, gente? Predicativo. Vamos lá, exerce a função de predicativo. Como é que eu uso esse predicativo? Sempre com verbo de ligação. Então, tem que ter verbo de ligação. A verdade é que te amo. Quem é a verdade? Ou o que é a verdade? Ou melhor, o que é a verdade? A verdade é o meu sujeito. Se o sujeito aparece na oração principal, ele não pode ser subjetivo. Logo, que eu te amo é a verdade, ou seja, é um complemento do sujeito. Olha só que doideira. Vamos lá. Quando eu completo o verbo da oração principal, quando a minha oração subordinada, minha segunda oração, completa o verbo da oração principal, que é a minha primeira, eu tenho um objeto. A minha oração é objetiva, direta ou indireta. Se tiver preposição, indireta. Se não tiver, direta. Quando a minha oração subordinada, minha segunda oração, completar um substantivo da primeira oração, vai ser completiva nominal, com preposição. Quando a minha oração subordinada se referir ao sujeito da oração principal, agora não é mais ao verbo, nem é mais um objeto, um nome, é o sujeito. Ele vai ser um predicativo, mas o verbo da principal tem que ser de ligação. É muita informação, eu sei, mas vocês ou vejam esse vídeo 50 milhões de vezes até vocês pegarem isso, tá? E é assim que vai rolar. Que te amo é a verdade. E a gente já viu que a verdade é o sujeito. Logo, eu tenho uma oração que se refere ao sujeito e tem o verbo de ligação, predicativa. Oração subordinada substantiva, predicativa. O fato é que esse acontecimento criou um problema diplomático. Que esse acontecimento criou um problema diplomático é o fato. Fato é o sujeito da primeira oração. E é um verbo de ligação. Felipe, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar. Ok? Quais são aqueles que pode ser um ou outro? Ficar, andar. Quando é que eu sei? Quando eu puder substituir por estar. Ele ficou doente. Ele esteve doente. Entende? Aí tudo bem. Ele anda meio gripado. Ele está meio gripado. Quando eu puder fazer essa troca. Ele anda rápido. Ele está rápido. Não faz sentido. Entendeu? Porque é caminhar. Então, aí não é o verbo de ligação. Quando eu puder trocar por estar, é verbo de ligação. Ok, gente? Olha aqui, então, o macete para a predicativa. Tem que ter sujeito e verbo de ligação na oração principal e a substantiva, a subordinada substantiva vai ser uma referência a esse sujeito. O melhor remédio era que todos conversassem civilizadamente. Que todos conversassem civilizadamente era o remédio, o melhor remédio. Então, o de vermelhinho aqui, a oração subordinada, faz referência ao substantivo, ao sujeito, perdão, que é o melhor remédio. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva predicativa. Ok? E aí, por último, eu tenho a apositiva, que tem a função de aposto, que explica. O aposto explica, delimita, enumera. O aposto faz isso. Então, olha só. Fernanda tinha um grande sonho.
A chegada do dia de seu casamento. Então, eu estou explicando qual era o grande sonho dela. Ok? Então, isso aí, a chegada do dia do seu casamento, é uma oração subordinada substantiva apositiva. Fernanda tinha um grande sonho, que o dia do seu casamento chegasse. Ok? Aqui, ó, a chegada do dia do seu casamento não tem verbo. Então, isso aqui tudo é uma oração, é um período simples. É uma frase só, porque só tem o tinha como verbo. Eu transformo, ó, a chegada, que é um substantivo, em chegasse, que é verbo. Então, eu transformo isso tudo aqui, que é um aposto, em isso aqui, que é uma oração subordinada substantiva positiva. Ok? Vamos para os macetes. Vamos para os macetes, olha só. Deixa eu parar de compartilhar e ficar grandão aqui. Vamos de macete, gente. Preste atenção. Vamos lá. Para ser subjetiva, anota isso no seu caderno. E tudo que eu vou falar aqui agora é para anotar, tá? São os macetes. Subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Obrigatoriamente, o sujeito vai estar na oração subordinada, na segunda oração. Então, eu vou para o verbo da principal. É necessário que você estude para a prova. Qual é o verbo da principal? É. Aí eu pergunto, quem é necessário? Você, ou o que é necessário? Você estudar para a prova. Você estudar para a prova já não está na segunda oração? Então, não tem sujeito na primeira. Se não tem sujeito na primeira, a segunda oração é o sujeito. Ok? Vai ter o verbo de ligação também. Só que o sujeito vai estar na segunda oração. Procurei o sujeito na principal, não apareceu, automaticamente eu sei que a minha oração é subjetiva, porque o sujeito está na segunda. Anotou isso aí? Anota aí, ó. Oração subordinada substantiva subjetiva, o sujeito sempre vai estar na oração, na segunda oração, na subordinada. Ok? Anotou? Vamos para a segunda agora. Objetiva direta. O sujeito está na primeira oração, mas não tem preposição. Não tem preposição. Tá ok? Eu amo... Deixa eu pensar aqui. Não vou, eu sou péssimo de... Sou péssimo de exemplo. Espera aí que eu vou pegar um exemplo aqui. Olha só, gente. Vamos lá. A Receita, vou pegar o mesmo exemplo do anterior. A Receita descobriu que a fraude era maior ainda. A Receita descobriu que a fraude era maior ainda. Opa! Quem descobriu? A Receita. Já está na oração principal o sujeito. Elimina. Não tem preposição para introduzir junto com a conjunção integrante. Então, vai ser objetiva direta. Quais são as duas que tem que ter preposição? Anota aí também, ó. As duas que, se aparecer com preposição, você já sabe que é objetiva indireta e completiva nominal. Então, se depois da oração principal, antes da conjunção integrante, aparecer uma preposição, só pode ser duas orações subordinadas. Objetiva indireta e completiva nominal. Então, vamos para o macete, gente. Olhei a oração, opa, vi aqui que tem uma preposição antes da conjunção. Esqueço tudo. Ou vai ser objetiva indireta, ou vai ser completiva nominal. Qual é a diferença das duas? A objetiva indireta completa o verbo da principal. E a completiva nominal, o próprio nome já diz, completa o nome da principal. Ok? Deixa eu dar uma pausa rapidinho aqui para dar um despedir da minha filha, que ela está indo embora, está me abandonando. Dá tchau para os meus alunos. Fala tchau. Um beijo aqui, mãe. Vai com Deus, tá? E com a mãe também, né? Tchau, filha. Então vamos lá, gente, olha só. Ok? Completou o nome da principal, completiva nominal. Tem que ter preposição. Completou o verbo da principal,
Objetiva indireta, também com preposição. Não tem preposição, objetiva direta ou apositiva. Qual é a diferença delas? Das duas? A diferença é que uma está completando o verbo da primeira. A outra está explicando o verbo. Está dando uma explicação. O outro macete top, a positiva sempre vai vir com 2 pontos. Então, ou na grande maioria das vezes vem com 2 pontos. Então, já mata a charada. Bateu 2 pontos, já sei que é a positiva. Tá certo? E aí sobra o quê? Sobra a predicativa. Por que a predicativa é mole? Verbo de ligação com o sujeito na oração principal. Se na oração principal eu tiver o sujeito e um verbo de ligação, vai ser predicativa. Se não tiver o sujeito, tem o verbo de ligação e não tem o sujeito na oração principal, subjetiva. Se tiver sujeito na principal e verbo de ligação, ela vai ser predicativa. Felipe, eu não entendi mais nada, mas vamos fazer exercício, na próxima aula vem exercício. E aí você vai ver que é fácil. Pega esses macetes que eu dei e vai fazendo. Opa, apareceu o verbo de ligação, só pode ser 2. Objetiva indireta ou completiva nominal. Aí eu vou para a técnica. Tá completando um substantivo? Então é completiva. Tá completando um verbo? Então é objetiva. Ah, não tem não tem preposição. Opa, não tem preposição? Então só pode ser 2. Só pode ser objetiva direta ou apositiva. Está completando o verbo? Objetiva direta. Está explicando o verbo? Apositiva. 2 pontos, não se esqueça disso. Ah, tem verbo de ligação. Verbo de ligação só pode ser 2. Só pode ser subjetiva ou predicativa. O que eu tenho que ver? Onde é que está o sujeito? O sujeito apareceu na primeira, na principal, então a subordinada é predicativa. O sujeito apareceu na subordinada, então ele é subjetivo. A oração é subjetiva. E aí eu fecho. Simples assim. Parece difícil, mas não é. Quinta-feira vai vir aí, quinta-feira, não sei, a próxima aula, vai vir aí o exercício para vocês poderem fundamentar isso aí. Mas, por favor, qualquer dúvida, me procure. Me chama lá no WhatsApp. Ou comenta aqui embaixo, quem não é meu aluno e não tem meu zap, que eu respondo. Tá bom? A gente está aqui para ensinar. Ok, gente? Beijos. Estou com saudade. Se cuidem, por favor. Não deem uma bobeira com esse vírus. Se puder, fique em casa, tá bom? Para isso acabar logo. Tamo junto, cheio de saudades. Até a próxima. Fui!